Então, de nada disso aqui adiantaria, o homem não seria aquilo que ele é, se Deus não tivesse criado o espírito do homem. Veja de onde vem a tua criação, de onde você vem, qual é a sua origem? Deus. Dá para entender por que esse mundo está no caos? Dá para entender por que as pessoas estão perdidas e na destruição? Porque estão afastadas do seu Criador. Essa é a condição da criação do homem. Deus criou o espírito humano e ele passou a morar dentro do homem, a estar com ele, dentro dele. Engraçado, né? Que Jesus vem fazer um resgate de outrora, da originalidade, né? Jesus veio e levou sobre si a nossa iniquidade, a nossa natureza afastada, a morte espiritual, para que a vida pudesse entrar em nós. E ele vos deu, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados. Dá para entender por que esse mundo está no caos? Dá para entender por que as pessoas estão perdidas e na destruição? Porque estão afastadas do seu Criador. Estão afastadas como natureza, que a gente vai ver um pouquinho mais aqui à frente. Então o espírito humano, ouça bem, ele foi criado da natureza de Deus, da mesma classe, espírito, e passou a existir com a sua presença. Essa é a condição da criação do homem. Deus criou o espírito humano e ele passou a morar dentro do homem, a estar com ele, dentro dele. Engraçado, né? Que Jesus vem fazer um resgate de outrora, da originalidade, né? Jesus veio e levou sobre si a nossa iniquidade, a nossa natureza afastada, a morte espiritual, para que a vida pudesse entrar em nós. E ele vos deu, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados. Então, gente, quando a vida de Deus gerou o espírito humano, automaticamente, aí eu quero que você entenda, a alma, ela passou a existir para ligar o espírito do homem ao seu corpo. É a expressão do homem, daquilo que ele é, a alma é responsável por isso, e tem um fator fundamental, e a gente vai ver isso, que o líder, aquele que lidera, ou a faculdade que toma conta dessa alma, da expressão do homem, é a sua mentalidade, a sua mente. Alguém está compreendendo aí? Eu estou sendo bem devagar e estou explicando isso para você ver. Se você compreender isso, você vai compreender como as coisas funcionam. Como é que é o processo. Volte comigo então a 1 Tessalonicenses 5. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses 5, no verso 23, diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo. A palavra alma, no grego, é psique. Ok? Repita assim comigo: eu tenho uma psique. Não significa que você é doidão, maluco. Não, não, você tem. Essa é a palavra. Se referindo à mente. Aí você conhecer a psicologia, que é o estudo da mente. Ok? É assim que está escrito. Porque o governo da alma, na sua essência, é a mentalidade que o homem tem. É claro que tem a faculdade do raciocínio, do entendimento, da lógica, do aprendizado, dessas coisas, da vontade, né? Das emoções. Mas tudo isso organizado no pacote da sua mentalidade, da sua mente. Alguém está pegando isso aí? Muito legal, né? Então veja, a mente, gente, a alma, a psique, a mente, ela exerce um papel importante na vida do homem, porque o pensamento influencia diretamente na nossa ação. Aqui está a situação toda. O que eu quero te dizer é que nós somos aquilo que nós pensamos ser. Na prática,
Eu sou aquilo que eu penso ser. Não tem como ser diferente. É justamente a mentalidade que eu tenho a respeito da minha vida, a respeito de situações ao meu redor, é o comportamento que eu terei na prática. Então, olha que interessante, a gente vai falar mais sobre isso nos próximos encontros, mas se eu quero mudar o meu comportamento, aonde é que eu tenho que trabalhar? Grande Igreja da Sanspena! Nós temos que trabalhar a nossa mentalidade. Se a minha mentalidade faz com que eu me expresse de tal maneira, se eu quero mudar tal maneira, não está sendo bom, não tem trazido benefícios para mim, não tem edificado a minha vida, eu tenho que trabalhar a minha mentalidade. Alguém diga glória. Veja como é que as coisas estão ligadas, porque, gente, o que acontece? Nós vemos um mundo que tem uma mentalidade que o mundo não consegue enxergar. Veja como é demoníaco, hein? O mundo tem uma mentalidade que não consegue enxergar, mas a sua mentalidade é destrutiva na prática. O que o homem faz sempre destrói, não contribui. Nós vivemos um mundo onde o diabo mata, rouba e destrói, porque ele faz uma influência direta na mentalidade do homem. Por isso que a expressão da humanidade sem Deus é uma expressão destrutiva, porque se fosse de construção, aleluia, mas não é. E está ficando pior. O homem está ficando pior. Ele pode ter 600 mil diplomas. Ele pode crescer no conhecimento de muitas coisas humanas. Mas ele, no seu comportamento, na sua atividade, na sua ação, ele está pior, por causa de uma mentalidade. Que ele acredita de pé juntinho, não sei nem porque tem que ser esse negócio de pé juntinho. Também, eu não sei, alma penada, pé juntinho. Ele acredita de pé juntinho que está certo, que ele está no direito dele, que é assim mesmo. E mal ele percebe, ele não consegue ter olhos para enxergar a destruição e as coisas comprometidas que estão ao seu redor, não trazendo, não gerando vida, não cuidando, não trazendo crescimento nem progresso ao seu redor. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo nessa manhã? Aleluia! Nós estamos no caminho certo, glória a Deus. Jesus não veio, eu tenho tempo à vontade. Mas é isso aí. Então a mente tem esse papel importantíssimo, porque no fundo ela está ligada, direta à minha atividade, à minha ação. Ora, se eu quero ter comportamentos, ações que edifiquem a minha vida, a minha mentalidade tem que mudar. E acabamos de ler os versos onde Paulo, fala e Deus nos diz que para andar com Ele tem que mudar a mentalidade. Alguém diga aleluia. Ora, se Deus ele quer construir a vida do homem, se Ele quer edificar a vida do homem, Ele não faz isso, gente, simplesmente porque Ele pega uma varinha de condão e bate assim na sua cabeça e automaticamente as coisas ao redor mudam. Ouça o que eu quero te falar nessa manhã. As coisas ao meu redor, elas mudam porque a minha ação para com elas mudou. Então eu e você temos uma interferência direto naquilo que acontece ao nosso redor. Deus, Ele quer habitar, Ele quer inundar, Ele quer encharcar a sua mentalidade e a minha de vida, de verdades. Aleluia! Lá abaixo! Mas tem que ter a minha cooperação, queridos. Então percebe que quanto mais o conhecemos, quanto mais nós deixamos que esse livro se torne a nossa mentalidade, as nossas ações, os nossos comportamentos, as nossas condutas vão mudando. E quando elas mudam, elas trazem os benefícios da vida: edificação,
construção. Olha, você é abençoado, sua esposa é abençoada, seu marido, seus filhos, até mesmo aqueles que trabalham contigo. Isso não vem do nada. Então, muitas vezes a igreja está no foco errado, porque ela fica conversando com Deus assim, Senhor, muda isso, muda aquilo outro, não estamos gostando disso, é isso, aquilo outro e tal. E ela nem percebe que é ela que precisa mudar. É ela que precisa ter a mentalidade de Deus e começar a executar diferente, a fazer diferente. É aquela velha história daquela pessoa que vem falar, pastor, ora por mim, porque o diabo está fazendo a festa lá em casa. É panela para tudo quanto é lado, é prato, é palavras baixas, altas, grandes palavrões, pequenininhos, grandes. Como é que o diabo está fazendo a festa? O diabo não faz a festa, ele encharcou aquela casa de uma mentalidade que está só trazendo prejuízo, e a pessoa quer que seja repreendido a ação diabólica, quando na verdade a pessoa precisa se aproximar de Deus para ter a sua mentalidade mudada. Que alguém diga glória. É claro que a ação demoníaca, opressora, de tantas coisas, que depois a gente pode falar sobre isso, sobre a mente, a gente vai falar. Mas entende como é que as coisas funcionam? Deus, ele nunca anulará na sua vida a sua vontade, o seu livre-arbítrio. Mas ele espera que você tenha sabedoria, e eu também, para a gente adquirir a mentalidade dele, porque ele sabe que isso vai modificar o meu procedimento. Que alguém diga a glória. Por isso que eu sou um pastor insistente, eu tenho falado isso para a igreja, não meça o esforço para estar aqui, para buscar a Deus, dias dos encontros, vem fazer escola bíblica, mudar, tem que mudar. Você só muda se você se esponjar, como eu dei aquele exemplo da esponja. Você é uma esponja, o teu espírito é uma esponja, precisa ter aquele contato com a água o tempo suficiente para encher a esponja. Não tem como eu pegar aquela esponja e passar superficialmente. Se você passa na superfície, aquilo é só um toque, rapidamente aquilo seca. Eu começo a andar, não passo, chego na esquina, a esponja já secou. Mas se você fica encharcado, é diferente. Mas para ficar encharcado, é preciso que eu gaste tempo com a mente de Deus. Olha a mente de Deus aqui, que alguém diga aleluia. Eu preciso gastar tempo. Então o meu proceder vai ser diferente, a minha atitude vai ser diferente, eu vou começar a enxergar as situações diferente. Alguém diga aleluia. Veja, deixa eu dizer alguma coisa sobre isso aí, dessa natureza tríplice, que você entende isso. Então, a alma ou a psique, ou a nossa mentalidade, ela é justamente esse elo de ligação entre o espírito e o corpo. Não tenha dúvida, eu não estou dizendo que isso funciona separadamente, isso é tão rápido, né? Isso é tão inteirado, mas é assim que funciona. Há uma integração tão perfeita disso. E o espírito precisa da alma, da sua psique e do corpo para se expressar. Veja algumas coisas interessantes sobre isso que eu quero que você entenda. Estudando sobre isso, eu já pensei em algumas coisas que isso na prática às vezes funciona. Quantos aqui se lembram, de repente, uma situação de anos atrás, eu me lembro disso, quando o então piloto de Fórmula 1 chamado Niki Lauda, alguém se lembra de Niki Lauda? Poucos, hein? Meu Deus do céu. Foi campeão do mundo e tal. E num circuito na Alemanha, o carro dele desgoverna, bate no guarda-reio e começa a incendiar. E ele, literalmente, a turma tira ele depois de um tempo nas chamas, né? E ele teve todo aquele problema, ele foi internado, ele ficou gravemente ferido, com lesões pelo corpo, né? Queimaduras, de 3º grau e tal. E eu me lembro disso, que eu li isso numa reportagem, isso gravou no meu coração, ele dando essa reportagem, contando que naqueles dias que ele estava crítico entre a vida e a morte, ele estava em coma. Olha que interessante isso. O médico, muitas vezes, ali do lado, conversando com as pessoas, já estava desanimado, falando umas coisas assim, olha, chama o táxi do além aí. Aí vinha um familiar
E o médico, olha, vamos preparando a família, porque a situação é grave. E ele ouvindo tudo aquilo. E ele, dentro dele, declarando assim, eu não vou morrer, sem que tivesse a menor expressão para fora. Está lá o corpo estendido. Justamente por causa de um problema do seu cérebro, que é onde funciona a mentalidade, nós podemos colocar assim dessa maneira. É claro que se tiver um problema no meu cérebro, a minha mentalidade, ela tem problemas. Ele estava numa situação, mas não significa que ela não funcione. Depois disso, eu sempre tenho isso no meu coração. Se você vai a algum lugar, orar por uma pessoa que está em coma, pode conversar com ela. Por que você está achando que ela não vai ouvir? Porque você não está vendo expressão? Ela tem um problema no seu corpo que está dificultando que ela se expresse. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo nessa manhã, gente? Mas nós temos que falar. Agora, recentemente, aqui o pastor Sebastião esteve conosco. E a família do pastor Sebastião estavam com, parece que é um tio dele, não é isso, Deise? Estava internado já, acho que 2 meses, ou mais de 1 mês, em coma. E o pessoal já estava desanimado, desesperado. Aí ligaram para São Paulo, pediram para Sebastião, vem aqui. Sabe que ele é pastor, a família não é evangélica e tal. E o Sebastião veio, sentiu que era o momento de vir. Mas o Sebastião chegou depois de 2 meses, está em coma lá, junto com a esposa dele, foram lá no CTI, começou a orar pelo tio dele, acordou, foi um reboliço no CTI. Apita tudo, apita, chama médico, o cara acordou depois de 2 meses. Quer dizer, o pessoal olhando aquilo ali 2 meses, já morreu. Não tem reação de nada. Claro que há interferências diabólicas e situações aí dentro dessa área demais, gente. Mas não pense que a pessoa ela não tem condição de ouvir, porque ela pode estar ouvindo. Então eu guardei disso, essa declaração do Nick Lauda, dizendo por isso, aí que ele, dentro dele, ele, não, eu vou viver. Não podia se expressar, mas ele lutava dentro para continuar a viver. E disse ele que foi dessa maneira que ele saiu. Está certo o que eu estou falando para você? É claro que o meu espírito, ele depende de um corpo, que se eu tiver um problema no meu coração e eu cair duro, eu vou continuar vivendo, mas meu corpo vai ficar ali, eu já não estou mais na dimensão desse mundo aqui. Mas Deus colocou essa natureza tríplice do homem, onde tem essa interligação uma com a outra. Então eu preciso da minha psique, que é a ponte, é isso que eu quero que você entenda, ela é a ponte de todas as coisas. Ela é a ponte que liga toda a minha expressão. Eu sou um ser espiritual, mas eu dependo dela para me expressar, e do meu corpo, para poder falar, vocalizar, sair a voz, minha expressão dos olhos. Alguém entende isso aí? E agora, então, eu quero que você entenda isso. A mente é a porta de entrada, e digo para você, é a porta também de saída do espírito humano. Tudo, vamos dizer, que vai contribuir para você, que é um ser espiritual, tem que passar pela sua mente. Mas também digo que tudo que não vai contribuir para você como um ser espiritual também passa pela sua mente. Alguém entendeu isso aí? Você nessa manhã está com as suas faculdades mentais ligadas no que está ouvindo, para você entender, para você ler. E é claro que tem muito mais do que isso, que nós estamos falando da palavra vida, o Espírito Santo está aqui no nosso meio, para pegar isso que são vidas. Jesus disse, minhas palavras são espírito e são vida, para lançar e botar isso lá no teu espírito. Nós sabemos que esse livro é alimento para o nosso espírito. Mas eu não posso ser alimentado se a minha faculdade mental, se a minha mentalidade, se a minha mente não estiver ativa. Que alguém diga glória. E é claro que há interferências direto na nossa mentalidade. De repente você está aqui, mas está pensando no cachorro que ainda não comeu. Ou então no almoço que tem que fazer. Né? Ou naquilo que... Muitas interferências. Mas veja que é a porta de entrada e de saída. Vá comigo a Provérbios capítulo 4.
Até aqui está tudo certo ou não? Provérbios capítulo 4, no verso 23, dá uma declaração maravilhosa, dizendo: sobretudo o que se deve guardar, guarde, vamos colocar assim, o teu espírito. Ele está falando sobre o interior do homem. O interior do homem somos nós, que somos um ser espiritual, que alguém diga glória. Então a Bíblia fala para nós que nós precisamos guardar o quê? Nosso espírito. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes do quê? Ok. Então, quem é que verdadeiramente tem que ser sempre analisado? Ora, se as portas, que é a nossa psique, é porta do nosso espírito, eu tenho que cuidar dessas portas, eu tenho que exercer aquela vontade como um ser espiritual, de cuidar, de dizer quem entra, quem sai. Vamos supor que é a sua casa, você tem que ter um cuidado com a porta da sua casa, você não deixa entrar qualquer pessoa, você deixa? Claro que não. Então nós somos responsáveis. E a nossa mente, essa nossa psique, ela é isso aí, ela tem que ser cuidada, a gente tem que analisar muito bem, porque é daí que as coisas vão entrar em nós. E faz sentido isso tudo que nós estamos conversando, que depois a gente vai analisar como foi a obra satânica sobre Adão e Eva. Alguém compreende? Mas é claro que Deus ele precisava trabalhar no interior do homem, entrando pela sua mentalidade, para que então ele pudesse ser transformado. Nós vamos ver mais sobre isso aí nos próximos encontros. Mas guarde essa última frase aqui nessa manhã. É a condição do espírito humano, então, que determinará a condição da mentalidade do homem. É o que tem dentro do homem. Jesus fala dessas coisas, nós vamos ver aqui, eu quero depois analisar com vocês 3 situações do Velho Testamento, 2 e uma no Novo, mostrando exatamente isso. Então, como é que está a minha condição interior? É a minha condição da minha mentalidade. E é claro que é através dessa mentalidade que eu trabalho a minha vida. Ela na prática bota as coisas para funcionar. Veja como na natureza tríplice do homem, gente, a mente do ser humano é fundamental. Você sabe o que eu tenho visto? E essa é a angústia de ver as pessoas detonadas na mente. Meu irmão, nunca vi tanto maluco. Não, maluco vivo, trabalhando. Não estou dizendo maluco no pneu, não. Internado atrás de grade. Mentes detonadas. O inferno tem feito um trabalho para detonar, porque ele sabe que são as portas. Se ele quiser destruir o homem, ele tem que passar por essas portas, ele tem que dominar essas portas para ele fazer gato e sapato do sujeito. Olha aí, outra expressão, não entendo por que é o gato e o sapato. Alma penada, de pé juntinho, e gato e sapato. Nélio, vamos ter que fazer uma investigação na internet, porque eu gosto das coisas entendidas. Eu vou ter que puxar de não sei lá de onde isso aí. Mas é isso que ele tem feito, gato e sapato, porque ele tem tomado conta das portas do homem. Ora, se ele quer entrar no interior, por onde ele passa? Se Deus quer entrar no interior do homem, por onde ele passa? Então olha que coisa interessante, a gente vai falar mais adiante. Aleluia, estou animado, meu irmão, é bom demais. Deus trabalha de dentro para fora. Já o inferno, Deus trabalha, edifica, constrói o homem de dentro para fora. Via a sua palavra, claro. Mas o inferno, ele trabalha de fora para dentro, minando as portas do sujeito para destruir o homem.